Professor, eu sei que existem muitas causas que levam à depressão. Quais são elas e quais são as principais? Essa pergunta ela é muito boa, ela é bem interessante, porque ela dispara muita coisa interessante, né? Eu gosto de comparar, seja em aula, seja em clínica, seja numa palestra, uma dor física com uma dor psicológica. Quando a gente está discutindo um fato físico e um fato psicológico. Então, assim, uma dor física e uma dor psicológica são dores de natureza distintas, né? Quando a gente fala de uma dor física, um espinho no dedo, um corte na mão, né? Ou um sofrimento de natureza física, por exemplo, uma pessoa que pega uma doença, pega um vírus, pega uma bactéria, né? Então, quando o sofrimento é físico, a sua causa é física. Então, a lida com esse sofrimento é necessariamente uma intervenção física, né? Eu estou com um corte na mão, então eu vou costurar, vou desinfeccionar, estou com espinho, tiro o espinho, né? Estou com coronavírus ou estou com uma doença, né? Tomo um remédio para matar o vírus, vacina, medidas sanitárias. Então, assim, quando a causa do sofrimento é físico, a nossa intervenção na dor, na fonte de sofrimento, é física. Não é o caso da depressão ou de outras formas de sofrimento psíquico, como ansiedade ou crises de pânico ou o que quer que seja, né? Então, a gente não fala necessariamente de causas para a depressão no mesmo sentido que causas para uma dor física, né? Mas existem condições para que esse sofrimento possa se dar, né? E aí eu gosto muito de trabalhar com um repertório de autores, de autores da saúde, principalmente, né? Que são as determinantes sociais da saúde, né? Que são de alguma maneira chaves de leitura para a gente pensar não só depressão, mas qualquer tipo de enfermidade, inclusive enfermidades físicas, né? Então a gente pode trazer um nível de análise aí que é um nível de análise individual, mas ao mesmo tempo um nível de análise do estilo de vida da pessoa, um nível de análise das relações comunitárias que a pessoa tece, um nível de análise das condições socioeconômicas que atravessam aquela pessoa, né? Então falar de causas da condição, a gente pode estar falando, por exemplo, de cérebro, com certeza, mas a gente também vai estar falando de condições de trabalho, ou uma relação conjugal abusiva, ou desamparo, descrédito em relação à vida em geral, enfim, né? E aí note que não são necessariamente causas que elas são resolvíveis de maneira muito simples como uma causa física. Estou com um espinho no pé, eu tiro o espinho e espero regenerar, né? Estou com depressão, qual é a causa? Não existe uma causa nesse sentido, resolvo isso né? Mas, claro, a gente pode trabalhar nessas condições para que um tratamento se dê, né? E muito da clínica vai ser justamente explicitar essas condições e com a pessoa, sempre com a pessoa, trabalhar e elaborar esse sofrimento. A pessoa tem que querer, né, professor? Na realidade, ela tem que querer ser curada. Sim, porque quando a gente... boa pergunta também. Porque quando a gente fala de um sofrimento físico, no limite, alguém pode curar um sofrimento físico meu mesmo que eu não queira. Mesmo que eu esteja inconsciente. Eu estou inconsciente com a perna quebrada, alguém pode consertar a minha perna. Alguém pode fazer uma cirurgia comigo inconsciente. Na verdade, a cirurgia vai ser feita comigo inconsciente. Exatamente. Isso. Então, assim, alguém pode lavar minhas roupas, ou alguém pode arrumar meu quarto, né? Mas por que alguém não pode elaborar minha ansiedade ou elaborar minha depressão? Porque a depressão ela não é uma coisa externa a mim, como é, por exemplo, um espinho no dedo, ou uma roupa, né? Ela faz parte de quem eu sou, ou mais especificamente faz parte do modo como eu estou existindo agora. Então, alguém pode consertar minha perna sem o meu consentimento. Mas quando a gente fala muito em clínica terapêutica, né, que o consentimento livre, esclarecido por parte do paciente, do cliente, do analisando, faz parte do processo, é tanto por um motivo ético, da pessoa consentir e participar daquele momento, mas também técnico, porque a elaboração daquele sofrimento não é uma elaboração mecânica, não é você está com uma verme, toma essa pílula, agora a verme foi embora. Não, é a elaboração da própria existência da pessoa, né? E aí eu retrago as condicionantes, as determinantes sociais da saúde ou da doença, né? Então, por exemplo, um ambiente de trabalho ou uma relação conjugal abusiva, uma relação familiar que é aversiva. E aí elaborar o sofrimento da depressão muitas vezes implica elaborar essas relações. E aí não são coisas que outro pode fazer no lugar, né? Ou aquela pessoa que está passando é ela que tem que ir elaborando essa situação da vida dela, né, professor? Sim, exatamente. E muito do trabalho do analista, né, do psicólogo, do terapeuta em geral, é justamente com a pessoa explicitar que condicionantes são essas, que variáveis são essas, né? Para que a pessoa, junto do analista, se engaje, mas sempre a pessoa, né? É sempre o movimento da pessoa, né? E claro, uma intervenção psiquiátrica, neurológica,
farmacológica, né? Por vezes ajuda e é até necessária, né? Como um paralelo a esse processo, né? E a depender, por exemplo, do grau de depressão, do tipo, da tipologia psicopatológica que a pessoa recebe, digamos que esses dois lados, né? A clínica terapêutica e uma intervenção farmacológica, elas meio que vão andando lado a lado, né? É importante, às vezes, um fármaco para que a pessoa consiga às vezes para que ela consiga um mínimo de foco para que ela vá para a terapia, né? Então meio que para ajudar, né, professor? Isso. Mas isoladamente nenhum dos dois, a depender do nível de depressão, por exemplo, é funcional. Entendi, professor. E uma pessoa que não teve algum tipo de trauma pode ter depressão através de causas genéticas? Pode. No lugar de causa genética, eu vou preferir o termo causa endógena, né? E aí é um termo que alguns manuais de psicopatologia usam, acho termos bem interessantes, né? Quando a gente fala de causas exógenas, causas endógenas, né? E aí o próprio termo, né? Causas exógenas são causas externas. Exteriores, né? Causas endógenas, né? Quando a gente fala de motivação endógena, motivação endógena, enfim, motivação exógena para fazer algo. Tipo, se você fizer isso, vou te dar um dinheiro. É uma motivação exógena, a variável está fora. Tipo, eu vou fazer isso porque eu gosto disso, para me realizar pessoalmente, é uma motivação endógena, né? E aí, quando a gente fala de depressão endógena, né, no limite, a gente está falando de uma depressão que não possui causas externas aparentes. Não possuem causas externas aparentes, né? E aí, se não possuem causas externas aparentes, aí o foco no aparente, né? O nosso foco de análise vai automaticamente, então, para o indivíduo, né? Se a relação de trabalho dele está bacana, se a família está bacana, se está tudo perfeito na vida, não encontrei variáveis externas. Então, vamos fazer uma análise endógena. É cerebral? É uma infecção em determinada glândula que faz com que o sujeito não produza determinado hormônio, etc., né? Aí a gente chama de endógena, né? E aí vão existir, talvez, causas genéticas da depressão. A gente pode parear, por exemplo, com uma pergunta paralela. Existem causas genéticas para talento musical? Depende do que eu quero dizer com isso, né? Então, assim, obviamente, algumas pessoas elas vão ter uma predisposição fisiológica mesmo, maior do que outras para tocar piano. Digamos, dedos mais alongados, articulações mais flexíveis. Então, se uma pessoa possui dedos alongados e articulações flexíveis, ela vai ter uma vantagem maior em relação à outra para tocar piano, por exemplo. O que não quer dizer que ela tenha um talento para o piano, ou que ela tenha uma predisposição genética para ser pianista. Porque para ser pianista, essa pessoa precisa fazer aulas de piano, estudar teoria musical, de uma disciplina mínima para estar ali engajada, de um contexto social que torne possível ela ensaiar piano tantas horas por dia, não precisar, por exemplo, fazer outras coisas na vida. A mesma coisa com a depressão. Então, podem existir predisposições genéticas ou uma fisiologia. Pode, mas esse fator contextual, situacional, ambiental, trabalhista, afetivo, é tão ou mais importante, é mais importante do que o fator fisiológico apenas. Professor, e muitas pessoas portadoras de depressão não reconhecem os sintomas ou elas não querem ser ajudadas? Essa é uma e entra a outra. E o que uma pessoa próxima pode fazer para ajudá-la? Essa pergunta é interessante, principalmente quando aplicada à depressão, né? Porque reconhecer que eu estou em depressão quase sempre reconhecer as condicionantes dessa depressão. Então, assim, uma pessoa que reconhece que, de fato, eu posso estar depressivo, isso é quase paralelo a, de fato, meu trabalho vem me deixando depressivo, ou minha relação conjugal vem me deixando depressiva, né? Essas sacadas ou esses insights, eles quase sempre vêm paralelos. Então, é difícil reconhecer-se como sujeito depressivo, porque isso implica reconhecer estar numa situação depressiva. E a gente reconhecer isso automaticamente demanda. Poxa, mas eu não posso sair do meu trabalho por causa disso, por causa daquilo, confortável, a grana é bacana, etc. Poxa, mas eu não posso terminar o meu relacionamento porque todo mundo gosta da gente enquanto casal, etc, etc. Então, é difícil reconhecer os sintomas ou aceitar-se enquanto sujeito depressivo, porque é difícil lidar com as consequências disso, ou lidar com os efeitos disso, né? E aí, o que é que uma pessoa próxima pode fazer?
Sim, vendo essa situação toda. E aí a gente volta, acho que para a primeira questão, quando a gente estava diferenciando sofrimento físico, sofrimento psíquico, né? Alguém pode curar minha perna mesmo se eu não quiser. Alguém me amarra, me deixa inconsciente, conserta a perna e pronto. Né? Isso não acontece com um tratamento psicológico de qualquer natureza. Depressão, ansiedade, pânico, uma pessoa que está... drogaditos, tipo, vou trancar, vou fazer uma intervenção não deliberada pela pessoa, não consentida pela pessoa, não vai funcionar porque a natureza do sofrimento é diferente. A natureza do sofrimento é diferente. Então, o que a pessoa próxima pode fazer, eu acho que é continuar próxima. Continuar próxima, de alguma maneira, disponibilizar instrumentos ou condições, ou, né, seja um simples estou aqui, seja conheço tal psicólogo, seja vamos sentar e conversar, né? Eu acho que o melhor que uma pessoa próxima pode fazer é estar próxima, para que a pessoa, de alguma maneira... possa dialogar, possa estar ali mostrando e possa ver que ela é uma pessoa companheira, professor. Isso. E aí, no sentido de mesmo na condição da análise, numa medicina mais clássica ou tradicional, né, a gente pode dizer que é o médico que cura o paciente, no sentido de que o médico pega uma lista de sintomas, administra um remédio e o paciente está curado. Não é isso que acontece na clínica terapêutica. Embora vá haver interpretações, vá haver intervenções, com certeza, mas não são intervenções como a do médico. O médico toma esse remédio, dá esse remédio, o paciente se livra de determinada doença. Não existe isso na clínica. Vai existir uma intervenção, mas vai sempre depender do modo como o analisando, o paciente vai se apropriar daquilo e como é que ele digere aquilo, como é que ele elabora aquilo e o que é que ele vai fazer com aquilo, né? Então, essa pessoa próxima não é ela que vai ajudar, ela vai estar próxima para que a pessoa depressiva use da pessoa para se ajudar. A expressão é esquisita, mas mesmo na clínica psicológica, né? O cliente, o paciente, ele vai usar o analista para se ajudar. Tá? Entendi, professor. Há uma faixa etária mais vulnerável à doença? Quando a gente pensa depressão, automaticamente a gente pensa em jovem, né? Mas não, estatisticamente a depressão ela acomete idosos. Tanto o quadro, tanto no sentido população depressiva, qual é a faixa etária mais sobressalente, quanto se a gente pegar as faixas etárias e porcentagem de pessoas dentro da faixa etária que são depressivas, né? Acho que no último IBGE, 13% da população idosa estava diagnosticada com algum tipo de transtorno depressivo. E aí a gente pode fazer uma leitura biológica. A fiação cerebral está falhando, a produção endocrinológica está menor, né? Mas note que a gente também pode fazer, e é uma análise muito mais interessante, uma análise contextual. Porque o idoso, ele é a pessoa que não está mais vinculada ao trabalho que dava sentido à vida dele, os amigos não estão mais presentes, seja porque morreram, seja porque estão afastados. E aí nota a questão do desamparo aprendido mais uma vez. Verdade. Então, a própria pessoa, ela está num contexto em que ela está cortada. Né, de todas as relações que davam sentido para a vida dela. Né? E o que dá sentido para as nossas vidas são nossas relações de amor, relações de trabalho, relações de diversão, relações espirituais. Né? São essas coisas que dão sentido à nossa vida. E quando a nossa relação com essas coisas, elas de alguma maneira estão cortadas, estão embargadas, a vida vai começando a perder o sentido. Por isso que de alguma maneira algo muito mais pesado que uma simples tristeza. Na tristeza tem aquele sentimento de vai melhorar. Tipo, tá doendo, mas daqui a pouco passa. Tô triste, mas vou chorar, amanhã fico melhor. Na depressão não é uma tristeza, Ela vai começando a sentir que não tem mais solução, que não tem mais jeito, que aquilo ali que tinha para a vida dela não volta mais. Isso começa a ficar um pouco mais explícito em níveis mais graves de depressão. Fica muito mais explícito, tanto para quem está fora, a pessoa começa a ficar intocada, deixa de... Né? Mas, ao mesmo tempo, para a própria pessoa. Fica mais fácil dela reconhecer que está numa situação não normativa, numa situação não muito saudável. Né? Então quer dizer que uma pessoa que fica muito dentro de casa, ela está com depressão? Não, e aí por isso que o foco é sempre contextual e sempre situacional. Talvez as coisas que deem sentido para aquela pessoa estejam todas na casa.
livros, jogos, televisão. Amor. Exato. Então, não quer dizer necessariamente que o depressivo fica em casa e uma pessoa saudável está saindo. Ao contrário, né? O depressivo, somente depressivo nas suas fases mais iniciais, ele continua operante, né? De maneira topográfica, na aparência, né? Mas esses vínculos afetivos começam a perder sentido, né? A pessoa, é quase como se a pessoa começasse a sentir menos. Não é uma boa expressão, né? Mas o que antes me dava alegria não dá mais, né? A conversa que antes me mobilizava agora não mobiliza mais. As pessoas que antes me alegravam agora não me alegram mais. Isso por si só é depressão? Não. Mas pode ser um indicativo. Entendi, professor. Entendi. E quais são as consequências que a depressão pode causar em uma pessoa que não busca ajuda? Acho que o limite extremo, né, quando a gente pensa na depressão como um desamparo aprendido, é justamente o corte de todos esses vínculos. A gente começa a se tornar cada vez menos funcional no trabalho, mas ao mesmo tempo menos funcional nas relações pessoais, porque relações pessoais são coisas que a gente deve mantê-las também. Tem um amigo que eu não falo há tantos anos, mas sempre que a gente se encontra... Mas é bom regar essa relação, é bom a gente... né? Então, a pessoa, de alguma maneira, ficando cada vez menos motivada, com menos desejo de manter essas relações, ela, de alguma maneira, vai perdendo essas relações. Seja de maneira mais formal, por exemplo, a pessoa que não aparece o trabalho, não dá conta no trabalho, perde o trabalho, né? Mas, ao mesmo tempo, assim, a gente não perde um amigo do mesmo jeito que a gente perde um trabalho. Perder um trabalho é uma coisa mais formal, está demitido, né? Mas a amizade, ela pode ir, de alguma maneira, se enfraquecendo, ela pode ir, né? Uma relação conjugal, a mesma coisa, uma relação parental, filial, a mesma coisa, né? Relações em geral. Então, no limite, quando a gente pensa uma depressão não elaborada, é justamente uma pessoa sem vínculo algum. E aí, quando a gente pensa esses casos extremos de depressão, de uma pessoa estirada na cama e não levanta para nada, nem para ir ao banheiro, nem para se alimentar, né? Aquela pessoa não caiu naquele quadro do nada. Entendi. A pessoa não cai naquele quadro do nada. Tem algo Vem ali gradativamente, né, isso, professor? ainda que essa gradação ela não seja aparente e ainda que o contexto em que esse estado surge não ser aparente também, muito provavelmente tem um contexto, tem uma história, tem uma aprendizagem desse desamparo, enfim. Entendi. E é ela que é alvo da clínica.